é o capítulo 18, eu acho. Vou conferir aqui. Isso, unidade 6, que a gente vai começar a falar agora, então, de América Latina, que a gente estava falando dos Estados Unidos, Canadá, né, América do Norte. Agora nós vamos falar de América Latina, tá? O que seria América Latina? É toda a parte da América que fala a línguas, né, de origem latina, que é português e espanhol, tá? Essas duas línguas são línguas que saíram do latim. Então, por isso que a gente fala que são línguas latinas. E por isso América Latina. Deu para entender? Que é, então, toda a América que fala ou português ou fala espanhol. Isso mesmo, Zé. Certo? Então, nós vamos falar um pouquinho dessa população da América Latina. Beleza? Vou colocar vocês mais prontinho aqui. Então, a América Latina, gente, ela é formada desde o México, tá? Até aqui embaixo a Argentina. Então, toda essa região aqui, tanto a América Central, né, América do Sul, tudo isso daqui a gente fala que é a América Latina. Por quê? Todos esses países falam espanhol e o Brasil português. Então, são de línguas de origem latina. Beleza? Então, ó, a gente está falando dessa região do mapa. Vamos prestar bem atenção no mapa para a gente saber, né, de qual região a gente vai falar hoje, de qual região que a gente vai estudar um pouco, tá? Então, é desde o México, América Central e América do Sul aqui. Beleza? Bom, a gente já viu, né, algumas aulas passadas aí, que a América Latina ela foi colônia de exploração. Vocês lembram? Colônia de exploração, colônia de povoamento. Né? Quando é colônia de povoamento, como os Estados Unidos foi, o povo vem para, né, fazer um país melhor, para viver num lugar melhor. Agora, o Brasil, a América Latina inteira, ela foi colônia de exploração, tá? Tanto Portugal como Espanha vinham, né, descobriram a região, né, e exploraram. Né? O interesse era o quê? Levar as riquezas do Brasil e de toda a América para a Espanha e para Portugal. Eles queriam levar as riquezas, eles só exploraram aqui as terras da América Latina, tá? O que eles levavam? Matéria-prima e produtos agrícolas. O que levaram de matéria-prima aqui do Brasil? O pau-brasil, ouro, né, diamante, minérios em geral, e de agropecuária, né, de expansão aí agrícola. O que levaram? No início, principalmente, a cana-de-açúcar, né? Lembra lá dos engenhos, né, da escravidão e a produção, né, de bastante cana-de-açúcar, plantação de cana-de-açúcar para depois criar o açúcar. Então, o que eles fizeram dessas regiões da América Latina? Regiões para levar os minérios, levar matéria-prima e plantar, tá? Eles plantavam muita coisa e vendiam essa plantação e levavam para Portugal e Espanha, certo? Então, o que acontecia? Tinha o sistema colonial, tá? Essa região toda só podia fazer comércio com Portugal e Espanha, tá? Então, eles não podiam vender seus produtos para outros países, eles não eram independentes. Quem comandava toda a região era Portugal e Espanha, tá? Então, eles tinham monopólio, quer dizer, eles mandavam em tudo aqui na região. Tudo que era plantado, tudo que tinha lucro, tudo que tinha de bom aqui, era de Portugal e Espanha, tá? Então, essa região era explorada, nunca teve um lucro, nunca teve um desenvolvimento durante todo o período colonial, tá? Bom, aqui a gente vai ver nesse mapa
a questão aí de mercadorias, né? Não só de mercadorias, mas como de pessoas, tá? Esse comércio que se dá entre toda a América, inclusive do Norte, no mapa aparece, né? Com os outros países. Então, as flechas verdes são de produtos que saem daqui, das regiões, tá? E aqui, de vermelho, são pessoas que vêm. Então, olha olha quanto mais larga essa seta, significa que mais produtos ou mais pessoas, tá? A faixa mais larga que tem aqui é essa vermelha, que é a saída de escravos da África vindo para as Américas. Então, muitos, são milhares e milhares de escravos que saem da região então da África e vêm para a América. Principalmente a gente percebe, ó, a seta indicando que América Latina, certo? E saem pessoas aqui da Europa para vir para cá, bastante também, ó, que está saindo da Inglaterra e vindo aqui para a região da América do Norte. E saem também muitos produtos, principalmente agrícola, olha aqui dessa região que é a cana-de-açúcar, que vai também aqui para a Europa. Tá? Então esse mapa mostra o quê? Que sai muito produtos da América para ser vendido, principalmente levado para Portugal e Espanha, mas que entra, quero que vocês prestem atenção nessa flecha, que entra muita população africana nessas regiões, tá? Não só no Brasil, como toda a América aqui central, tá? Aqui espanhola, vai vir muito africano, certo? E que saem mercadorias daqui. Observem, gente, que toda essa partinha que está em verdinho são as regiões que estão mais povoadas, que tem mais pessoas e que dali saem muito mais produtos, tá? Então são áreas ali de comércio que fazem com a Europa. A gente tem que observar que essas áreas estão sempre no litoral. Ó, aqui é mar, certo? Aqui é mar. Então, as pessoas, os produtos, né, estão concentradas aonde? No litoral. Ó, isso precisa ser nítido aí na nossa mente, na nossa cabeça, enquanto está estudando isso, tá? Então, até hoje, na verdade, a população ainda se concentra em maior quantidade no litoral, certo? Bom, nós temos heranças culturais. O que são isso, gente? Desde o Brasil colônia, desde toda a colonização de toda essa América Latina, a gente tem os costumes que ficaram deles e que permanecem até hoje, tá? Por exemplo, a língua predominante, certo? Que a gente tem desde a colonização, que é espanhol e é o português, tá? Se não fosse essa colonização dos portugueses e espanhóis, qual era a língua que a gente teria que falar? A língua dos indígenas. Mas não é. Qual é a língua que a gente fala? Português e espanhol. Então, isso é uma herança colonial, tá? Por quê? Porque o Brasil e toda essa América foi colonizada por Portugal e Espanha. Então, a gente herdou a língua, certo? O que mais que a gente herdou? Que predomina nas regiões aqui, que veio da Espanha e de Portugal? Religião católica, tá? Os indígenas, o povo que vivia aqui não era católico, só se tornou católico esses lugares por causa da colonização, certo? Costumes e tradições, de forma geral aí desses colonizadores, tá? Além de Portugal e Espanha, a Inglaterra, a França, a Holanda também participaram, tá? Dessa colonização da América. Pessoal, só um minutinho, eu vou pôr a tomada aqui, senão meu notebook vai desligar, só um segundo.
Pronto. Eu ia colocar na tomada, acabei esquecendo. Certo? Então, aqui na América Latina não vieram só portugueses e espanhóis, vieram também pessoas de outros lugares, tá? O passado colonial ainda se reflete em alguns aspectos do continente americano, tá? Desde colônia até hoje, eu vou dar exemplo de Brasil para a gente entender melhor, mas a mesma coisa que aconteceu no Brasil, aconteceu nos países aí da América Latina, tá? Foi um processo muito parecido. Então, eu vou dar exemplo de Brasil para vocês entenderem melhor, tá? O Brasil foi um país, e todo o resto da América, eu quero que vocês entendam que foi muito parecido. Foi um país de exploração, né? Tudo que tinha aqui foi explorado, foi levado, né? E sobrou para a gente aí só desmatamento, solo enfraquecido, né? E o que sobrou também dessa herança toda, dessa colonização? Sobrou para a gente o quê? Que a gente sabe plantar, tá? Então, desde o Brasil colônia, qual era o foco? Encontrar minérios e fazer grandes plantações para poder vender e ganhar dinheiro com a venda dessas plantações. E isso reflete até hoje na nossa sociedade. O que o Brasil mais faz? Agronegócio. Plantar em grande quantidade para vender para o exterior. E mineração. Tá? Então, aquilo que começou no Brasil colônia e está refletindo até hoje aqui na nossa economia. Certo? E isso determina o quê? Que fala aqui no livro também. Além disso, extermínio de povos nativos. Isso a gente já estudou em várias aulas e sabe que houve um extermínio, morte de muitos indígenas, tá? Por quê? Para pegar as terras, para poder plantar muito, para poder pegar a madeira, para poder pegar o ouro, não é? Para poder ter pastagem para o gado. O interesse de acabar com o indígena é esse, de pegar as terras deles. E isso também reflete até os dias de hoje. Que até os dias de hoje, o que está acontecendo? Estão querendo invadir, a gente vê muito massacre de indígenas até hoje, mata cacique, põe fogo na floresta e querem as terras, tá? Por quê? Porque isso já é uma herança, isso já vem acontecendo desde o Brasil colônia, tá? Então eles querem acabar com os indígenas para pegar as terras por causa de dinheiro, por causa de lucro, tá? E isso está presente na nossa economia até hoje. Desde colônia foi assim, está sendo assim até hoje. Ainda isso não mudou, porque tudo isso é recente, tá? E é claro que existem aí manifestações, né, lutas para mudar isso, né, gente? E a gente precisa mesmo ver mudanças, porque senão, já pensou, a gente acaba com todo o indígena, acaba com toda a floresta, acaba com tudo que tem, né, de natureza no Brasil, de natural daqui. Isso não pode acontecer, né? Bom, o Brasil é um dos países, como o México, a Argentina, né, que está ficando mais industrializado. Só que essa industrialização é recente, é coisa nova, está acontecendo faz pouco tempo, né? E mesmo assim, é devagar esse processo de industrialização. Por quê? Porque esses países da América Latina, eles investem então muito na mineração, na agricultura, na pecuária e não investem muito em educação, tecnologia, ciência, né, para ficar um país tecnológico. Não. O que acontece? A gente compra tecnologia de fora. Então a gente faz o quê? Vende produto barato, que é a mineração, né, matéria-prima, agricultura, carne, comida, é muito mais barato do que você vender tecnologia, não é, gente? O que é mais barato? Né? A comida. Ainda bem, né? Bom, então a gente vende produto barato e compra produto caro. Isso interfere na economia? Muito, tá? Porque a gente, imagina, você só vende coisa barata, tem pouco lucro e compra coisa cara, muito cara, é claro que vai ter um déficit aí, tá? Então isso acaba fazendo com que esses países que fazem isso tenham um lucro menor do que poderia ter, tá?
os países que vendem esses produtos caros, como o Japão, Estados Unidos, China, né, que investe em tecnologia e vende tecnologia, eles são muito mais ricos do que os países nós aqui que vendemos comida. Tá dando para entender isso? Isso é herança colonial, gente. Por quê? Porque desde colônia é assim e ainda não mudou. Bom? Quem quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode falar, viu, gente? Bom, aqui a gente vê um mapa de o que acontece. Os países aqui da América Latina, a gente viu até em história, ficaram independentes muito tarde, numa época muito tardia. A gente vai ver aqui, ó, que alguns países foi aqui em 1900 e pouco, né, que ficaram independentes. O Brasil, ó, 1822, toda essa faixa aqui de 1820, e tem aí 200 anos. Um país de 200 anos é um país jovem, tá? Então, que ficou independente e que se formou país recentemente, tá? Então, 200 anos é pouco tempo para esses países que são pobres. Porque, gente, todos esses países aqui são pobres. O Brasil é um dos mais ricos e a gente é pobre, né, comparando aí com o resto do mundo. Então, a América Latina é uma região pobre, tá? Subdesenvolvido, quer dizer, não se desenvolveu ainda, e que está lutando para desenvolver, tá? E que por causa dessas heranças coloniais, porque que foram muito explorados e que o foco, a economia é a agricultura, vai ser muito difícil deles conseguirem de emergir, de crescer, desenvolver, tá? Eles vão arrastando ali, né, num processo muito, muito lento, tá? E que ainda não conseguiram, certo? Miscigenação e fluxo migratório. Gente, o que é miscigenação? É mistura. A gente pode ver sinônimo de mistura. Mistura de povos, tá? Então, a América Latina inteira é uma mistura de povos, tá? Tanto de indígenas que já moravam toda a região, que a gente já até viu, né? Incas, maias, astecas, né? Os indígenas do Brasil, se misturam com quem? Com os negros, que vêm aqui para a mão de obra escrava, se mistura com os espanhóis, se mistura com os portugueses, mistura com os franceses, com os holandeses, com os japoneses. Então, todos esses povos vieram morar nessa região e vão misturando, né, essas etnias, certo? São os fluxos migratórios, são essas pessoas que vêm para cá e que vão misturando, tá? Tornando, então, esse povo da América Latina. Então, só o Brasil, que é um povo misturado? Não, a América Latina inteira é um povo misturado, tem miscigenação de muitos povos. Aí a gente vê na imagem, né, de diferentes países, são 4 países diferentes, né? Brasil, está primeiro ali Bolívia, depois está Brasil, Argentina e México, né? A gente vê uma certa semelhança, porque é mistura de europeu com nativos, tá? Só que os costumes são outros, tem algumas particularidades diferentes, né? Então, cada país, cada estado, cada região tem os seus próprios costumes, tá? Distribuição, crescimento e perfil etário da população. Bom, a população da América Latina é bem grande, né? Com cerca aí, ó, censo de 2016, 625 milhões de pessoas, então é bastante gente, tá? O Brasil é o país mais populoso da América Latina inteirinha, com 212, hoje está um pouquinho mais já que isso, tá? Mais de 200 milhões de habitantes. Depois vem o México com 130, aí mais ou menos, milhões de habitantes. E depois cai muito. Olha a diferença, o terceiro mais populoso que a Colômbia, menos de 50 milhões, a Argentina 44 milhões. Então a gente vai ver que o Brasil é muito, muito povoado, muito populoso em vista de todo o resto dos países, certo?
Como eu disse lá naquele mapa do começo, a maior parte da população está no litoral, e isso também é herança colonial, tá? Por quê? Porque a Espanha e Portugal, quando colonizou toda essa região, eles ficavam só ali perto do litoral, eles não entraram muito para os territórios, por causa dos portos. Por quê? Porque eles tinham que ficar fazendo comércio, tudo que saía daqui, da América, tinha que ir para lá, né? E que tinha que ir por navio. Então a população, o povoamento se deu só ali perto dos portos, perto do litoral, tá? Então a maior população da América toda, América Latina, que a gente está falando, está no litoral. Isso também é herança da colônia, tá? Herança colonial, certo? A população, né, conforme vai se desenvolvendo, conforme vai passando o tempo, né, vai se construindo grandes cidades, tá? E na década aí de 30 a 70, 1930, 1970, grande parte da população começou a ir para as cidades, tá? Vai saindo da área rural, o povo vai saindo da área rural e indo para a cidade, certo? Então, hoje, 70% da população de toda a América Latina vive nas cidades, certo? Então, vai ter uma grande concentração de pessoas nos centros urbanos, nas cidades. Nas áreas rurais, o povoamento está sendo menor, tá? E onde também tem pouca população? Em áreas de deserto, como a gente vê aí na imagem, né? E áreas de grandes florestas, como por exemplo aqui na Amazônia. Tá? Então, a Amazônia é uma região pouco habitada e regiões de deserto também, onde está a concentração de povo, no litoral e nas grandes cidades. Tá? Aqui a gente vê um mapa, olha, de concentração, onde está a maior concentração de pessoas. Quanto mais escurinho, mais quantidade de pessoas. E a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, ó, que está no estado de São Paulo, sul, né, gente? E litoral. Olha aqui também, litoral, México também, a região mais povoada aqui do México, certo? Em relação ao povoamento, a quantidade de pessoas, né? Houve um grande aumento de população aí na década de 80, 1980, mais ou menos, até essa data, um grande aumento populacional, tá? Que nascia mesmo, a taxa de natalidade era muito alta, tá? E conforme também foi melhorando a questão da saúde, né? Mais investimento em infraestrutura, mais investimento no tratamento de água, esgoto, né? Investimento na área da saúde, a taxa de mortalidade diminui. Quer dizer, menos pessoas vão morrer, porque tem uma qualidade de vida um pouco melhor, tá? E muitos nascimentos e natalidade aumentando. Então, nesse período, a população dessa região vai aumentar bastante, certo? Só depois aí da década, né, mais para frente aí, que a natalidade começa a cair, que a gente vai ver, tá? Que é principalmente nos países que tem mais educação, mais investimento na educação, que as pessoas começam a planejar mais, vai ter filho ou não, né? O planejamento, então, familiar se dá devido à educação, saber evitar o filho, isso tudo vai envolvendo e vai diminuindo a taxa de natalidade. Isso vai acontecer principalmente na Argentina, no Uruguai, no Brasil e na Venezuela, tá? E conforme as cidades crescem, também a taxa de natalidade cai. Por quê? Quanto mais as mulheres, né, estão trabalhando fora, estão vivendo nas cidades com trabalho, com correria da vida, né, urbanização, tudo, essas mulheres também vão preferir ter menos filhos. É 1, 2 filhos, não tem mais aquele costume de ter 10 filhos, tá? Então a taxa de natalidade vai caindo também por causa da urbanização, certo?
Esses assuntos a gente já viu, né? Bastante aí, por que que as taxas de natalidade caem devido à urbanização e por que que as taxas de natalidade também caem devido à facilidade, né, a melhor condição de vida. Então, estou resumindo bastante porque são coisas que a gente já viu, né? Bom, aos poucos, então, as mulheres ingressam no mercado de trabalho e passaram a fazer parte dessa população e que acaba, então, querendo ter menos filhos, certo? Aqui a gente vê um gráfico da América Latina das taxas de crescimento da população. Então, a gente vê que a taxa de crescimento ela vem diminuindo. Quer dizer, a população não está crescendo tanto quanto crescia antigamente. Tá? Na década de 80, então até a década de 80, né, o crescimento populacional era muito alto. Aí a gente vai vendo que esses números só abaixam, só diminuem. Então a população não está crescendo mais tanto. E a tendência é, a gente está aqui, né, em 20, a tendência é diminuir ainda mais conforme vai passando o tempo, tá? E a população ativa, então, essa população jovem, né, que trabalha, isso vai começar a diminuir. E isso é um fator aí preocupante, né, gente? Conforme eu já falei também em outras aulas. A população vai envelhecendo, né? E a população ativa que trabalha diminui e pode haver um desequilíbrio aí na sociedade e na economia, né? Que aí é muita gente aposentada, muita gente sem trabalhar e menos pessoas trabalhando. Isso aí pode prejudicar muito, tá? A gente sabe, então, que a taxa de crescimento populacional são menores ainda em países mais desenvolvidos, que têm mais escolaridade, como eu acabei de falar. Quanto mais investimento na escola, quanto mais investimento na educação, na saúde, as pessoas são instruídas, sabem planejar sua família, sabem planejar se vai querer o filho ou não, sabem evitar o filho, entende melhor, né, essa questão. Porque quem não tem educação, quem não sabe como evitar um filho, quem não participa de aulas, quem entende tudo isso, simplesmente não sabe mesmo. A gente pensa às vezes, nossa, mas como não sabe evitar um filho? Como não sabe planejar uma família? Infelizmente, tem muita população aqui na América Latina que não tem acesso a isso e realmente não sabe, tá? Então a gente lida com extrema pobreza que não tem acesso a essa informação. Isso acontece até no Brasil. Graças a Deus aqui na nossa região é mais difícil de ver isso, mas muita região do Brasil isso acontece. Isso é real, tá? Mas em países que investem muito em educação, que a população tem informação e sabe desses acontecimentos, elas evitam mais filhos, né? Porque hoje em dia a gente vê que as mulheres querem mais ter muitos filhos, os casais. Um, dois filhos é o suficiente, não é por aí que a gente vê, né? Ao redor aí, é o comum. Mas tem países como Cuba e Uruguai, que investem muito mais na educação, esses países eles estão com a taxa de natalidade mais baixa ainda. As pessoas estão tendo menos filhos ainda, certo? Aqui a gente vê a pirâmide etária. Pirâmide etária é uma pirâmide, é um modelo de pirâmide mesmo que se faz, para a gente entender quantas pessoas no país são mais jovens ou quantas são mais velhas, tá? É um estilo de gráfico para a gente ver a idade mesmo das pessoas dentro do país. E por sexo, aqui desse lado sempre está o homem, desse lado são mulheres. A gente vê que é meio, né? Que controla a questão de homem e mulher, tá? Pirâmide etária aqui na Guatemala, por exemplo, ó, grande população jovem, a base da pirâmide é jovem, conforme ela sobe, ela vai envelhecendo, aqui tá as idades, tá? Então, a base da pirâmide, jovem, então, país muito pobre. O que acontece com o país muito pobre? As pessoas não têm como evitar filho, não sabem evitar filho, tem muito, muito filho, então a população é muito jovem. E não tem boa saúde, bom IDH, né, índice de desenvolvimento humano ali, as pessoas morrem cedo. Então, nasce muita criança e morre muito cedo. Então, é esse tipo de pirâmide de países mais pobres,
muita população jovem, população de média idade já vai diminuindo, população idosa quase não tem. Chile, por exemplo, que é uma média, né, mais ou menos, ali está desenvolvido, está desenvolvendo, né, não é tão pobre assim. Então a gente percebe o quê? Que a taxa de crianças, natalidade, já não cresce tanto, já está diminuindo. Opa, mexi. Já está diminuindo em relação, né, aos outros. Então, essa faixa etária de pessoas mais ativas, mais de meia idade, tem muito, e população velha está diminuindo, mas a tendência é aumentar. Olha que quanta pessoa que vai chegar aqui em cima daqui a pouco. E jovens está diminuindo, tá? Então, a gente vai percebendo esse cenário aí dentro da América Latina. A população jovem vai começar a diminuir com o tempo e que a população idosa vai aumentar, tá? Então, é isso que está falando tudo aqui, tá bom? Existe na América, então, bastante desigualdade social, quer dizer, tem muita miséria, tem muita pobreza, tem muito analfabeto, tem muita mortalidade infantil. Eu falei para vocês, tem muitos países muito pobres, muito miseráveis, e muitos estados no Brasil assim ainda também, tá? Alguns países como o Brasil, o México, a Argentina estão investindo em industrialização, estão melhorando a qualidade de vida, tá? Mas a gente ainda se depara com extrema, pobreza extrema, tá? Em muita população da América Latina, infelizmente, tá, gente? Vamos lá. Exclusão social, né? Existe muito. Então a gente vê aqui bairros luxuosos e bairros de extrema miséria, né? Muitas favelas que não têm água encanada, que não têm um esgoto decente, que não tem alimentação, roupa, não tem nada. Né? Vive de restos, gente, vive na miséria mesmo. E isso é um cenário comum na América Latina, infelizmente. Né? Então, a América Latina, como a gente já comentou, tem grande extensão de terra agrícola, tá? Nas mãos de pouca gente, e modernização da atividade, né, agropecuária, resultando no êxodo rural. Então, eles colocam muita máquina, muito trator, muita coisa para trabalhar na área rural, e as populações da área rural ficam desempregadas e vão tentar uma vida na cidade. Chega na cidade, também não arruma emprego, não tem para onde ir, não tem onde morar, tá na miséria, tá no desemprego, vai lá para a favela, vai tentar, né, uma moradia mais barata, né, e vai se virar com a vida, né, acrescentando nisso então o roubo, né, o tráfico, a violência, né, que vai desencadeando tudo isso, né, gente? Então, o tráfico, o roubo, violência, tudo isso vem por causa do desemprego, da miséria da população, que acaba pendendo para esse outro lado, infelizmente. Tá bom? E mesmo aqueles que conseguem um emprego, às vezes conseguem um emprego que ganha muito pouco. Então, esse é o cenário da maioria da população da América Latina. Certo? Infelizmente, né, gente? Como eu falei já muitas vezes, infelizmente. Porém, em alguns países, né, essa situação está melhorando, tá? A miséria aí tem diminuído em alguns países, e a gente vê nesse gráfico de 1990 até 2014, né, a gente vê que o gráfico está diminuindo, ou seja, a pobreza, né, e a indigência, essa miséria extrema, né, de não ter onde morar, de não ter, isso vem diminuindo, apesar de tudo, tá? Só que a gente vê que diminui pouco, também não diminui tanto assim, não, tá? Nesse outro gráfico aí a gente vê também, né, essa questão da pobreza, mais especificamente na Argentina, tá? Então a gente vê algumas fases de que isso aumenta aí no período de 2000 e pouco, né? E que a partir de 2006 vem diminuindo de novo, tá? Então a taxa de pobreza aí diminuiu bastante na Argentina, tá? E aqui a gente fala de alguns países de IDH mais alto e de países com IDH menos. Quanto mais próximo a 1, mais alto é o IDH. O que é isso? Melhora é viver nesse país, melhora a condição de vida das pessoas, tá? O Brasil aqui está em 79 no ranking.
Quer dizer, o Brasil não é um país muito bom de se viver, não, tá? Tem país muito melhor na América Latina para se viver do que no Brasil. Tem um índice de IDH acima do Brasil. O Brasil é 0,754. Tem alguns países maior que isso, tá? Cuba, ó, 775 é mais alto. Esses países aqui da América Central, tudo mais alto, ó, 780, 795. São países com alto índice, que é muito melhor para se viver, tá? Do que no Brasil. O Uruguai, olha, muito bom para se viver. A Argentina está muito melhor, tá com 8, ó, muito alto. O Chile também é 8. Então, são países que estão muito melhor que o Brasil, mas também tem alguns países pior, tá, gente? Então, a gente vai vendo aí que tem alguns países melhores, tem alguns países piores do que o Brasil para se viver aqui na América Latina, tá? Mas em geral, né, o ranking deles em comparação ao mundo todo aí, a gente ainda é mediano, é subdesenvolvido, tá? Ainda a gente não está nem próximo aos melhores países do mundo para viver, infelizmente, né? Vamos torcer aí para melhorar a situação da América Latina, né, gente? Tá meio triste o negócio. Bom, aí vem a atividade, página 195, tá? Questão 2, 6 e 7, certo? Pessoal, vou encerrar, porque falta 1 minuto aí para acabar o tempo do Zoom, vai cortar. Por favor, façam a atividade, mandem para mim. Qualquer dúvida que tiverem, não fiquem com vergonha e pode vir me perguntar, tá bom? Façam a atividade que vale nota mensal. Essas atividades estão valendo nota. Então, página 195, questão 2, 6 e 7. Tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, depois pode tirar dúvida comigo no WhatsApp, tá? Tá bom. Gravar aqui Tchau.